Então, arrumei essa parte de sono daí, em janeiro de 2024. Tudo indo perfeito, tudo fluindo bem, cara. Aí, em março, daí em fevereiro, sentei com o Pacho falou, irmão, é o seguinte, já tá tudo acertado, a empresa, a Max, já tá tudo fechado. Você vai buscar tua vaga para o Olímpia 2024. Primeiro vamos em Vancouver, no Canadá, em junho de 2024. Aí depois de 2 meses, se eu não me engano, acho que 2 meses, Tampa e Texas, né? Eu falei, pô, parça, sério, cara? Nossa, que perfeito, vai ser muito bom, não sei o quê. Aí em março, cara, a gente viajou para Balneário, a gente foi convidado para treinar com o Dorian Yates, lá em Balneário Camboriú. E aí que começa toda a reviravolta, assim, da minha vida, né? Tipo, a gente treinou super bem, lá fiz um treino de peito com o Pacho na quinta, sexta-feira treinou eu, o Pacho e o Tenente, com o Dorian. No sábado era o curso teórico do Pacho, aí eu fui lá para assistir e participar. No domingo retornamos para São Paulo. Aí o Pacho já no sábado começou a sentir umas coisas no estômago e tal. O Tenente, acho que também começou a ficar ruim. Eles vieram, acho que 2 dias antes embora. Mas também, não sei se pegou dengue ou teve algum desarranjo. O Johan também ficou meio ruim. E eu comecei a sentir no domingo, cara. No domingo. Tipo, fiz a refeição ali no hotel. Primeira refeição. Senti que parou no meu estômago. Sabe quando para assim? Caramba, que estranho, tô estufado. Isso se prolongou na segunda-feira também. Aí tive ali 2 dias de diarreia. Daí falei com o Fernando, né? Lá de Campinas, o médico. Fernando. Doutor Fernando. O Fernando Vitor. Falei, Fernando e tal. Ele que sempre me dá uma força, assim, tá meio com o Pacho e tal. Fernando, cara, tô aqui. Ele falou, cara, provavelmente vocês ou foi da comida, ou foi da água, alguma coisa que vocês pegaram uma virose, alguma coisa, uma intoxicação e tal. Isso aí tá muito com essa característica. Toma esses remédios aqui e tal, beleza. A gente tomou e passou. Depois de 1 semana, assim, todo mundo ficou bom. Só que eu comecei, depois que eu melhorei, depois de 2 semanas eu comecei a apresentar sintomas, cara. Comecei a sintomas, uma dor aqui, ó, na parte alta do estômago e uma dor no meu trapézio. Aí falei com ele, ele falou, cara, pode ser isso, isso, isso. Só que eu falei para ele, falei, Fernando, só que eu tô com febre também. Começou ontem a febre, 38 e pouquinho. E eu em preparação para o campeonato em junho, isso aí em março, junho no Canadá, né? Então já tinha secado ali, já estava com 132, acho 135, tudo fluindo bem, treinando bem, não sentia nada. Aí, cara, daí deu mais um dia, daí falei para ele, ó, a dor aumentou. Ele falou, cara, preciso então que você vá no médico. Vai no hospital aí, faz os exames para ver, porque agora tá estranho isso. Aí eu cheguei lá, e sabe quando você olha assim, que tem ali que você tem que apertar a senha? Gripe, não sei o quê. E eu olhei assim, cara, dor no peito. Falei, vou apertar aqui, dor no peito. Apertei dor no peito. Deu 30 segundos, já veio uma enfermeira. Falei, quem que tá com dor no peito? Falei, eu. E não tava com dor no peito, tava com dor assim e a dor no trapézio. Ela falou, beleza, começou quando? Tem uns dias assim e tal. Então já vamos direto pro eletro. Aí você faz o eletrocardiograma e daí ela leva pro cardio. E daí ele te chama na sala. Aí ele me chamou, ele falou, o que está acontecendo, meu amigo? Que eu posso te ajudar? Aí eu falei, cara, daí falei todo esse processo. Ó, fui para tal lugar, comecei a sentir dor assim, assim, agora estou assim, assim. Ele falou, cara, você falando tudo isso, é como se eu estivesse abrindo um livro aqui sobre pericardite. Aí eu falei, pericardite, doutor, o que é isso? Ele falou, cara, pericardite é uma inflamação na película, né, na membrana que fica fora do coração. Né, que recobre o coração, uma membrana ali. Falei, meu Deus, doutor, mas como aconteceu isso? Falou, cara, possivelmente, né, foi da virose, aí a mucosa ali do intestino fica muito solta e abre a membrana, coisa assim. E daí o vírus ali e tal, a bactéria, não sei, sai e vai para a corrente sanguínea. E daí foi para a corrente sanguínea e foi para o teu pericárdio. Foi aí para o coração. Aí eu falei, ô louco, doutor, sério? Cara, daí, como assim? Se você falar nesse carro, quantas vezes você foi no médico antes disso, na tua vida? Cara, fui só para fazer os acompanhamentos médicos que eu faço desde 2021. Só para ver se estava em dia, né? Só para ver ali, fazer eco no abdômen, fazer teste de esteira, sabe? Só para essas coisas. E nunca apareceu nada.
Aí um choque, né, cara? Tomei um choque, aí já começou ali o tratamento. Aí tive que ficar internado. Dessa primeira vez, em março, eu fiquei, acho que, não sei se foi 3 dias ou 5 dias. Aí os remédios direto na veia. E daí, beleza. Aí tinha meus médicos que me acompanhavam na época. Daí falei com eles. Falei, não, beleza, Nescau, isso aí é tranquilo e tal. Não é comum, mas acontece. Acontece muito com criança. Porque criança troca muito vírus em escola, creche. Então acontece isso. Então é o seguinte, você vai fazer o tratamento. Aí era encarado como pericardite só. Aí depois de um mês eu refiz os exames. Ecocardiograma, com strain e tal, tudo. Aí eles me liberaram para voltar a treinar. Entendeu? Depois de um mês. Eu fiquei um mês parado a primeira vez. Aí daí nessa primeira parada eu já anunciei que já não ia mais pro Vancouver. Daí só ia pro Tampa e pro Texas. Aí voltei a treinar, cara. Porra, esse um mês parece que me deixou com mais fome ainda. Moendo. Não sentindo absolutamente nada, fazendo os cardio e tal. Aí em junho, cara, senti de volta. Putz. Em junho. Depois de 2 meses que eu voltei a treinar, senti de volta. Fui no hospital, mesma coisa. Segundo os médicos, quem já teve pericardite tem 20% de chance de ter a recorrência, de acontecer de volta. Falei, cara, não é possível, cara. Aí ali em junho eu tive que anunciar que não ia mais para participar dos campeonatos e nem ia mais para Olímpia. Daí foi foda. Mas, no final das contas, cara, eu só queria saber o que estava acontecendo. Porque assim, os caras me perguntam, Nescau, mas o Open acelera, o Open toma isso, você nunca sentiu nada? Eu falei, irmão, se eu tivesse sentido alguma coisa, eu tinha capotado dentro da academia. Sim. Olha os treinos que a gente fazia, cardio, não sei o quê. Eu sempre se cuidei assim, né, cara? Tomando protetor e tal. Nunca fui um cara que tomava, lógico, as quantidades para um Open, mas nunca igual a muitos que eu já ouvi por aí falar. A quantidade tão exagerada. Sem entendeu? Loucura, pai. Sem loucura. Então, beleza. Isso aí em junho. Aí em junho, cara, eu resolvi viajar para o Rio de Janeiro para se consultar com uma cardio chamada doutora Renata Castro. Ela é a melhor cardio do Brasil, para quem é... Ela trabalha com atleta de MMA, de futebol, de todos, assim. Também tem fisiculturismo e tal. Então ela conhece muito assim, dessa parte de anabolizante e tal, e faz esse trabalho. E ela é referência no Brasil e no mundo. Né? Ela está sempre nos congressos norte-americanos, Europa. Aí eu fui lá, cara, levei todos os meus exames para ela e fiz na clínica dela no Rio de Janeiro, também com ela e o Dr. Schifone. Fiz o teste de bike, esteira. Então ali ela verificou minhas coronárias para ver se eu tinha arritmia, bradicardias coronárias. Essa parte eu nunca tive nada. Nunca tive nada. O que tenho, que a gente nunca pode esconder, que é o quê? Praticamente 90% dos usuários de anabolizante há mais de um ano já tem um grau leve de insuficiência cardíaca. Isso aí todo mundo sabe. Então, nisso, já entra a medicação. Então, eu já tomava a medicação, já tinha vários anos. Aí, ali, ela manteve a medicação. Só que o que ela colocou para mim, que ela leu meus exames, exame por exame. Cheguei lá na clínica dela 2 da manhã, saí de lá quase 8 horas da noite. Entendeu? Então ela leu, cara, exame por exame, jogava no computador, tudo bonitinho, fazia análise. Falou, Nescau, o que bate para mim aqui é o seguinte, que já na tua primeira vez, quando você teve, não foi só pericardite, foi miopericardite. Então foi na membrana e já entrando um pouquinho pro músculo do coração. Ou seja, é muito difícil, ela te explicou, é muito difícil também, às vezes, tal, mas por isso que você me procurou. Quando você procura o melhor ou um dos melhores, porque você quer que ela resolva ou mostre fatos por fatos. E daí ela me mostrou, ela falou, então você não podia ter ficado um mês só parado, de março. Lembra que eu falei que eu fiquei, então, março, daí eu voltei a treinar em final de abril, um mês. Ela falou, já nesse início, você teria que ter ficado 3 meses. Caramba. 3 meses. De boa. Mas isso, assim, você deveria ter ficado 3 meses sem treinar? Sem treinar.
Por conta de inflamações. Pela inflamação que Que o estava. treino Pela lesão, não, pela lesão da miopericardiite. Entendi. Que era no músculo. Que era na membrana, fora do coração, mas também já tinha vindo um pouquinho pro músculo. Mas ela entendeu? explicou mais detalhes o porquê não pode treinar nesse caso? Porque não pode? É. Porque daí pode dar uma... Cara, eu não vou saber explicar, mas pode ter um mal súbito. Entendi. Pode dar uma arritmia. Entendi. Pode dar uma arritmia. Quer ver quem que teve... Ó, pra você ver, o Paulo Henrique Ganso, o jogador do Fluminense, Sim. em novembro de 2024, isso, se eu não me engano, foi novembro de 2024, o Paulo Henrique Ganso teve uma gripe, e ele não sentiu nada, ele recuperou da gripe e ele era assintomático, ele não sentiu nada. Aí foram fazer aqueles testes de quando os jogadores voltam para o clube depois das férias, coisa assim. Não sei se ele sentiu algumas dores, alguma coisa, só ali no dia, ou o exame só que mostrou, o Ganso estava com miocardite. Mesma coisa que Com você. miocardite. Isso, o dele, tipo, praticamente a mesma coisa, né? Mas o que poderia ter acontecido se o exame não pega? O Ganso vai jogar e, cara, ele poderia ter tido mal súbito. Alguns jogadores acontece isso. Acontece. Tá lá com Aham. ela. Mas ali foi você vê, então foi o vírus. Sim. 90% ou mais acho que é viral. E querendo ou não, é igual você falou, os treinos que vocês faziam eram de intensidade muito alta. Sim, intensidade muito O alta. coração é lá em cima, Não, né? isso. Então aí mostra, querendo ou não, que né, eu sempre perguntei pra doutora Renata, inclusive quando eu fui no Monstercast, eu coloquei ela ao vivo, né? Porque, cara, você sabe o que a galera vai falar. Atleta open, não sei o quê, é as bombas, irmão. Se é até as o natural bombas. é julgado, o cara tá ligado? tomou e tá agora. E agora tá pagando a conta. Sim. Tá pagando a conta, entendeu? Aí eu falei, doutor Renato, eu preciso que você me explique. Ela me explicou antes, depois, né? Porque assim, se eu falar, galera, o cara tá mascarando, lógico. Mas daí ela falou, explicou e tal. Que de você ter a miocardite e tal, não tem relação nenhuma com o uso de anabolizante. É um acaso, né? É mano? viral, qualquer um pode ter. E daí aonde eu vou chegar, eu também vou explicar. Então, beleza. Aí em junho, procurei ela me explicou isso. Aí, beleza. Aí agora eu vou tentar resumir porque é muita coisa. Aí ela falou, Nescau, é o seguinte, tem 2 exames teu aqui, ó, troponina cardíaca e acho que era PCR também, que pega inflamação, eles estão levemente alterados, um pouquinho só acima. Vamos esperar só abaixar isso e eu vou te botar para você retornar aos treinos. Bem de boa e tal, tranquilo. Falei, beleza, doutora. Aí deu a data lá, refiz os exames, mandei para ela. E nisso você tinha que ficar em repouso total. Você não podia nem fazer uma caminhada assim pra... Nada. Não, tipo, podia buscar meu filho na escola. Mas não num cardio mais leve assim. Não contínuo. Sim. Porque o cardio parte do princípio que é contínuo, né? Sim. Contínuo e nem treinar. Eu tava parado já. Aí, beleza. Aí eu fiz os exames, mandei pra ela ela falou, Nescau, ó, tudo redondo aqui, pode voltar a treinar. Bem tranquilo. Aí voltei a treinar, fiz acho que peito ou costas, acho que peito, e na terça-feira era costas. Na quarta-feira, senti de volta. Nossa. E daí você começa a ficar craque nos sintomas. E saber se tá vindo, né? Você saber, puta, voltou a parada, certeza. Pô, bizarro, Porque né? porque dói no mesmo lugar. 2 meses. Aí esse 3 Aí esse voltou isso, 3 dias. Daí mesma coisa, sente aqui e sente no trapézio. Aí eu só falei pra ela, falei, doutora, daí ela falou, então você sabe o que tem que fazer, né? Ir no médico. Você vai no médico, mesmo protocolo, eletrocardiograma, aí já é muito batata, cara, porque já no eletro já acusa, né? Quando é pericardite, essas coisas. Já no eletro já acusa. Aí, beleza, o médico me chama e falou, cara, aí nessa terceira vez, aí o pessoal lá do São Luís, sabe o Hospital São Luís lá? Aí todo mundo já me conhece. Já mesmo. Uma vez eu tava lá, o pessoal, o Nescau tava aqui. Então, o pessoal já me pega... Os caras me pedindo dica de treino e tal. Porque toda vez quando acusa a pericardite, ou a miopericardites, você tem que internar. Sim. Você tem que internar, entendeu? Não pode liberar pra voltar pra casa. Ué, não sabia. Você tem que internar, porque tem um risco ali. Pode acontecer alguma coisa, né? Tipo, não digo fiquei... morrer, é muito forte se falar morrer, mas do cara passar mal e daí não ter ajuda e tal, alguma coisa. Eu fiquei internado lá uma vez, aí o pessoal falou, o Nescau tava aqui esse tempo. Então, Não tem nada do que ver. Lembra aquela vez lá, daquele problema lá que eu tive com o remédio? Ah, tá. Eu fiquei- Mano, tu e o Nescau, só rolê aleatório, né? Outro dia ele falando da Overall lá de Curitiba,
Mas tu nem vai pra Curitiba? Aí ele, não, que eu vi o Nescau lá. Ele, não, isso não importa. Já distorceu o assunto. Aí eu falei, Como é que você chegou lá? Não importa. Eu falei, e o Nescau, tu lembra, Gui? Eu falei, tu lembra? Ele nem viu o Nescau direito, porra. Aí ele é super amigo do Nescau, eu nem sabia, cara. Ele meu via brother, direto pra pô, Curitiba. Eu nem sabia, cara. É um safado. Já tive uma vida. Já teve uma vida, né? Solteiro é foda, né? Então, agora que começa a ficar as coisas mais interessantes. Isso aí foi em junho, né? Ó, pra você ver que doido. Então, junho, 3 vezes já pro médico. Sim. 3 vezes acusou. Aí, beleza. Daí ela falou pra mim, falou, Nescau, já na terceira vez, ela falou, ó, até então, você ficava dentro de um livro de medicina. Agora você já não cabe dentro do livro. O que acontece com você, a medicina já não vai estar respondendo mais. A minha médica falou isso. Caramba. Aí eu falei, caramba, doutor, e agora? Daí ela falou, agora é o seguinte, eu preciso que você faça um exame chamado PET scan. PET scan. Eu já fiz isso. Já fez esse? Uhum. PET scan. Porque ela já tinha as evidências dela dessa doença, né? Que, beleza. Aí, eu não fiz, né? Porque eu fiquei brigando ali com o meu plano de saúde. E os caras, não, aqui não dá pra fazer, aqui não dá pra fazer, beleza. Beleza, mas não deu nem tempo. Por quê? Porque isso aí foi junho, daí depois de, acho que 3 semanas, foi final de junho, aí julho eu já tava sem treinar também. O PET scan é pra achar infecção, né? Eu só tava ajudando os moleques lá no CT, nos treinos. Cara, acho que foi início de agosto ou final de julho. Foi início de agosto. Início de agosto, eu ajudando um moleque lá no CT, só de pegar os pesos assim, cara. Aí voltei a sentir de volta. Nossa. Né? Sem fazer nada. Aí ela falou, você conseguiu fazer nesse PET scan? Eu falei, não, doutor, eu tô brigando com o plano lá pros caras liberar, que é uma graninha boa assim. Mas se eles não liberarem, eu vou fazer. Independente, eu vou tirar o dinheiro do meu bolso e eu vou pagar. Aí não deu, mas daí não deu tempo. Depois só que eu fiz. Aí eu tive que voltar pro hospital. Aí em agosto. Aí verificaram lá, toda vez que você tem a pericardite ou miopericardite, o que é o problema? É o acúmulo de líquido, né? Acúmulo de líquido no pericárdio. Tem um pouquinho de líquido, mas se acumular demais, pode dar um tamponamento cardíaco, né? Aí onde você pode entrar num quadro muito perigoso e acontecer coisas piores. Eu nunca cheguei a ter esse tamponamento. Fiquei longe. Só que em agosto formou um pouco de líquido. Aí minha médica falou o quê? Falou, Nescau, então agora vamos matar o coelho. Como formou um pouco de líquido, das outras vezes, sempre que você ficou internado, não formou nada de líquido. Como formou agora bastante, eu sei que vai ser assustador no primeiro impacto, mas vai ser pro teu bem. Eu vou falar com os médicos aí certinho e tal, fazer um pequeno corte, né, entre o teu abdômen e o teu peito. Vai ser introduzido um cano ali que vai ser para sugar um pouco desse líquido que está ali e já vamos aproveitar e fazer um cortezinho só do teu pericárdio. Para fazer o quê? Biópsia. Para ver o que você tem, qual doença você tem e tal. Falei, sério, doutora? Ela falou, Eu falei, não, beleza, saúde em primeiro lugar, vamos lá. E o medo? Aí eu fiz, porque dá anestesia geral, né, tudo, né, anestesia e tal. Aí foi feito esse procedimento, cara. Aí pra você ter noção, em agosto, essa foi a parte mais difícil. Depois de agosto, depois que eu saí também foi muito complicado, na parte mental. Eu fiquei 18 dias no hospital, no São Luís. Se for somar tudo, né? Que eu tive que ir antes, depois voltei e tal, daí fiz esse procedimento. Então, somar tudo, deu 18 dias do mês de agosto, eu fiquei lá. Aí, cara, eu passei por oncologista para ver se eu tinha câncer, passei por reumatologista, por especialista de doenças raras, um monte de coisa, cara, e tudo negado 100%. Tudo negado, 100%, cara. Aí eu falei, meu Deus, doutora, não é possível, Cara, você começa a ficar louco, cara. Começa a ficar louco. Aí foi esse físico 6 meses, né? 6 meses sem treino. Aí ela leva a cicatrizinha ali, ó. Agora tá até menorzinha também. Tu cresceu pra porra, lógico. Uhum. O bagulho diminuiu. Aí, cara,
Aí, beleza, então foi tudo negado, né? Então a gente ficou sem saber o que eu tinha. Aí quando eu me recuperei, depois de algumas semanas que eu me recuperei da cirurgia no hospital, voltei para casa, mais umas semanas em casa que eu me recuperei, eu fui fazer o PET scan. Fui lá no INCOR, aí eu fiz o PET scan, aí ela fechou o quebra-cabeça, cara. Tipo, ela falou, nesse caso é bem difícil dar esse diagnóstico, porque não é fácil. Aí a gente foi por execução. Então, a gente já fez os exames, provou que não é lúpus, corta. Não é câncer, tal. Não é nada a ver nos ossos, corta. Não é nada a ver aqui, tira. Só sobrou uma tal de sarcoidose cardíaca. Olha o nome da doença, autoimune. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, nem perto disso. Até onde que eu entendi. É uma doença autoimune inflamatória, né? Segundo minha médica, né? Porque ela estuda estuda isso, estuda outras coisas. Ela falou que não tem estudo nenhum científico que mostre como que pega isso, como que você pega essa doença inflamatória, porque é uma doença autoimune, com que contato você teve. Ela falou que não existe. Não dá para falar que é hereditário, que vem de família por família, porque às vezes lá alguém morreu, por exemplo, lá, morreu do pulmão. É uma coisa do pulmão. O médico, na época, não tinha. Mas não se sabe. Talvez foi de sarcoidose pulmonar. Porque a sarcoidose ela pode atacar qualquer órgão do corpo. Pode ser coração, sarcoidose pulmonar, pode ser pele. Então ela não é específica para o coração. Não é específica. Então pode ser pele, pode ser córnea, né, os olhos lá. Aí se você me perguntar, Nescau, e por quê? Eu perguntei para a médica, e por que foi para o meu coração, doutora? Falei, Nescau, isso você nunca vai saber. Porra, não tem nem como saber. Né? Não tem como saber, cara. Então, aí descobrimos isso em outubro de 2024. Aí depois eu fui, daí depois voltou, né? Outubro de 2024. Também, cara, sobre isso, não tem nenhuma, segundo a minha médica, não tem nenhuma relação com o uso de anabolizante, testosterona, não dá para falar, porque é uma doença autoimune, entendeu? É o meu corpo. É uma pane no sistema. Sim. É como ela falou, você ganhou na Mega Sena invertida. Literalmente. Cara, é o que, tipo, faz parte da tua história. Hoje você tem que conviver com a sarcoidose. Hoje tem que conviver com ela, e daí desde outubro eu uso o corticoide, né? Que faz parte do tratamento. Ele vai ser uso contínuo permanente? Então, cara, é muito doido quando você fala de doença autoimune. Porque ao mesmo tempo que surgiu e ninguém sabe de onde veio, porque veio, daí eu comecei a estudar muito, né? Ver tal, e aonde eu vejo, cara, assim também, ela pode sumir. Ela pode sumir. Eu posso, por exemplo, digamos, eu estou sobre o corticoide, então não dá para saber se ela está ativa ou não está. Eu posso tentar tirar o corticoide, né? E ver o efeito. Pode ser que a resposta seja positiva ou negativa. Se for positiva, ótimo. Eu continuo a treinar, não tem os efeitos colaterais do corticoide. E daqui 10, 15 anos, pode ser que ela volte. Entendeu? Ou pode ser que nunca mais volte. Entendi. Então é algo que você não sabe, cara. É algo que não tem como saber. Entendeu? Entendi. Esse tratamento, então, que tu tá fazendo não garante o sumiço dela de fato, né? Não. Aí é tu jogar na Mega Sena de novo pra ver se ela vai embora, se ela fica, se convive. Então, daí essa dose pro meu peso é considerada uma dose moderada baixa, né? Legal. Eu comecei com 60 mg, agora eu tô em 20. Pô, que bom. Então, você não tem tantos colaterais carregados quanto o corticoide? Não, porque ela é uma dose baixa. E esse é o único remédio que você tem? É, o único, Pra sarcoidose, sim. Pra sarcoidose, sim. Você me perguntou, então, dos efeitos colaterais. O que eu mais sinto, cara, eu sempre tive muita sudorese, mas só no rosto, né? Mas eu sempre suei no rosto. Agora eu suo o triplo no rosto. Caramba, cara. O triplo, mas só no rosto. Eu nunca tive problema com acne e espinha.
Agora eu tenho. Agora você tem, cara. A acne, entendeu? Agora diminuiu um pouco, entendeu? Me lembra? Eu sempre fui, pô, a pele do Nescau, caramba, que pele é essa, polida, entendeu? né, cara? Então, agora nas minhas costas tem marcas de leves, de espinha e cravo. Mas isso aí depois você resolve, né? Caso ela desapareça, daí dá pra fazer de boa. E o que ela vai pegar, né, cara? A retenção, né? Sim. A retenção hídrica. Por isso que o treino é muito importante para mim também. Por quê? Porque o corticoide segura a água e o treino tira. Joga. E o cardio? Cardio, Oi? Nesse caso, você faz cardio também? Cardio eu faço. De 5 a 7 vezes, né? O ideal seria 7 vezes, mas no mínimo eu faço 5. É um cardio, ou eu faço na bike, ou eu faço na esteira inclinada. Mantenho ali meus batimentos em 130, mais ou menos, que já é um nível bom ali, tanto para queima de gordura, como também para... Porque daí como a gente toma a medicação também para essa leve insuficiência cardíaca, tem ali o bisoprolol, tem o Entresto e tal, então, tipo, já fica um batimento bom também, até para melhorar a qualidade do meu coração. Isso impacta nos teus rins, porque tem essa manipulação de água no corpo. Impacta em alguma coisa? Então, se pegar assim, os meus exames assim, sempre agora vai ter algumas coisas alteradas, né? Porque o próprio... mas o corticoide, onde ele age tudo, tipo, ele faz bastante negócio, tipo assim, de tira cálcio dos meus ossos e joga na minha corrente sanguínea. Sim, entendeu? Então, tipo, exemplo. Isso prejudica. Isso. Tem também um negócio de potássio também, que ele mexe na coisa de potássio. Então, até quando, um tempo atrás, agora que a intensidade dos treinos começou a subir um pouco, além da sudorese, que é normal, né? Que eu falei que aumentou, comecei a sentir cãibra. Sim. Muitas câimbras, assim. Aí eu comecei a jogar magnésio e tal, né? Poda de potássio. Isso, umas coisas ali, daí já melhorou já. Tem que ficar rebatendo tudo, né? Não tá acontecendo isso, vou bater nisso. Você vai ter que ir modulando, né? Tipo assim, por exemplo, para que eu tenho, que é essa sarcoidose, o corticoide hoje é mais benéfico do que maléfico, entendeu? Mas daí as coisas que ele vai, entre aspas, tipo, fudendo, aí a gente vai arrumando com outras medicações. Nossa, cara, é um equilíbrio de pratos absurdo, né, velho? Ao todo, no final, são quantas medicações por dia para esse tipo de... Não, agora para sarcoidose é só o corticoide mesmo. Mas aí você não tem que tomar nenhum remédio adicional. Não, até tinha antes a colchicina, mas daí eu já não estou mais tomando, já não precisa mais. Sim. Mas a colchicina também é um anti-inflamatório. Colchicina é um anti-inflamatório. E nessa rotina agora, você já tem ideia do que vai ser feito? Você vai estar prestes a competir em breve? Ou só vai manter o físico mesmo? Cara, assim, falar em competição agora ainda é muito cedo. Não tem como, porque ainda mais se tratando de uma categoria open, né? Onde é o máximo de músculo, o máximo de definição, densidade e tal. Então, eu voltei a treinar ali no meio de janeiro. Então, o físico vem respondendo bem. Aí eu consegui voltar a comer um pouco mais em quantidade, né? Um pouco mais em quantidade. Aí, nesse período que eu fiquei totalmente parado, de junho de 2024 a janeiro de 2025, mantive 1 ml de texto, que é pro eixo ali, né? Só para as coisas básicas do corpo. E daí já tem alguns meses, uns 3 meses, que daí eu vi... Cara, é tipo um trabalho assim, adiciona um pouquinho mais de texto, adiciona ali um pouquinho de Masteron e vê como o corpo vai reagindo, entendeu? Vamos ver o que acontece. E vamos ver o que acontece. Porque assim, cara, a minha médica falou, Nescau, que eu conheço que tenha isso, e fisiculturista... A gente pode considerar você o único atleta no mundo. Caraca. Entendeu? Sabia que o Sebum tem uma autoimune, né?